Repressão e recalque são dois conceitos fundamentais para a psicanálise e hoje vou passar uma leve introdução sobre eles e o mínimo que você tem que saber. A primeira coisa é entender que repressão e recalque são duas ações que o nosso ego vai fazer como uma maneira de manter afastado, manter longe alguma coisa que não é prazerosa para ele. A repressão, e diferente do recalque, embora seja muito facilmente confundido, ela vai ser quando o nosso ego mantém esse conteúdo no nosso campo pré-consciente. Então eu vou citar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil da gente entender. A primeira situação seria quando você está andando com a sua namorada, com o seu namorado, você vê alguma outra pessoa que passa na sua frente, que te atrai sexualmente, e você sente atração por essa pessoa, sente desejo, você sabe que você está sentindo isso, você sabe que você gostaria de estar com aquela outra pessoa, sente esse desejo, vem, você não necessariamente precisa realizá-lo, né? Você pode elaborar ele, mas está tudo bem também você naquele momento não conseguir lidar com isso, e você vai lá e reprime esse desejo, fica no seu pré-consciente. Pode ser que amanhã você lembre de novo dessa pessoa que passou na sua frente, você se sentiu atraída. Uma outra situação é quando você está indo para o seu trabalho, né? Na época que não tinha Covid, você ia para os lugares e de repente alguém te fecha, o carro te fecha e você fica muito puto com isso. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, esquece. Durante o dia você acaba lembrando disso de novo. Vai ter um dia que você vai ter uma conversa com alguém e daí isso te traz aquela memória de novo daquela pessoa que te fechou aquele dia. Ou seja, você consegue lembrar isso, né? Pode ser que te traga algum sentimento ruim, te traga raiva daquele dia que você sentiu, mas isso pode ser trazido para o seu ego, você consegue lidar com isso. Isso não vai de encontro a nenhum valor muito forte que você tem ali no seu superego. Tá? Então isso é uma operação de repressão. Quando você mantém esse conteúdo, né, o seu ego contra-investe, ele despende uma energia para colocar esse conteúdo no seu pré-consciente. E depois você lida com isso, elabora esse quantum de afeto que está ali e resolve esse problema, resolve esse desejo, resolve essa frustração, essa mágoa que você tem. Tá? O recalque, ele é um pouco, uma operação, na verdade, que o seu ego ele pega um conteúdo e ele mantém afastado, ele mantém lá no inconsciente. Então ele despende de muito mais energia para continuar mantendo esse conteúdo lá no seu inconsciente. Então eu vou trazer alguns tipos de recalque, alguns exemplos, né? Bom, a primeira pergunta que você pode ter, tá, mas se ele fica sempre no inconsciente e eu não lembro dele, como que eu sei que existe? E aí que eu vou fazer uma analogia, né? Vamos imaginar que você tá sentindo o cheiro de merda, tudo indica que tem merda por aí, mas você não consegue ver. Mas é o cheiro, você fala, cara, tem o cheiro, não é possível, tá em algum lugar. Você olha embaixo do seu sapato para ver se você pisou na merda. Você olha para ver se você de repente soltou um pum pesado, alguma coisa do tipo. Tudo indica que tem algo ali, mas você não consegue ver. Então, esse é o recalque. Você vai ter os sintomas, você vai ter a linguagem, você vai ter a pessoa fazendo repetições para se colocar em uma determinada cena, mas você não tem a lembrança, você não tem exatamente o que está por trás disso tudo, qual que é esse conteúdo que está recalcado. Então, vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro é um exemplo de recalque relacionado a um desejo. Né? Então, vamos falar aqui de desejo versus realidade, uma clivagem. Então, a gente pode pegar o exemplo de uma pessoa que ela vai lá e agride homossexuais ou ela ataca de uma maneira agressiva os homossexuais. E daí a gente pode entender que, nesse exemplo, essa pessoa poderia ter ali um conteúdo recalcado, nada mais é do que um desejo que ela não pode nem saber que tem, que é uma atração por pessoas do mesmo sexo. Sente atração, ela gosta, tem afinidade, mas devido à estrutura que ela tem de ideal de ego, seus próprios valores, como ela foi criada, ela não permite nem saber que ela tem essa atração. Né? Então, existe um contra-investimento do ego para segurar, então, essa representação, mas a pulsão vem. A pulsão, ela sempre vem, a pulsão é irreprimível.
e daí ela é distorcida e vem um mecanismo de defesa, então, por exemplo, nesse caso, uma formação reativa que vai fazer com que essa pessoa agrida essa pessoa, esse outro indivíduo, pelo qual ela tem, na verdade, uma atração. Esse é um exemplo de um recalque que eu tenho de um desejo. Eu nem sei que eu tenho esse desejo, ele se manifesta de uma outra maneira. Né? De novo, então você tem um sintoma, você tem um mecanismo de defesa, e você consegue mais ou menos imaginar o que é que está recalcado. A gente pode falar de um recalque relacionado a um trauma. Então, um recalque imediato. Então, vamos supor que a pessoa sofre um acidente de carro e ela esquece, inclusive, nem lembra como é que ela, às vezes, entrou no carro e não lembra de, às vezes, várias horas depois do acidente. Então, apaga, né, algumas horas antes, algumas horas depois. Ela acaba não lembrando disso. É um trauma imediato, uma situação muito desprazerosa. Desde um acidente de carro, poderia ser qualquer situação extremamente desprazerosa que essa pessoa não se lembra. Claro que nesse exemplo do carro, vamos supor que essa pessoa ela não consegue, ela sente agora, né, uma fobia para entrar em carros, ela não quer mais entrar em carros. A questão do recalque não é essa. Está muito claro porque ela não entra em carro. Ela sofreu um acidente e não quer mais entrar em carros agora. Né? Está traumatizada em relação a isso. Mas vamos supor que nesse acidente, nessa parte que ela não lembra, quando ela sofreu um acidente e de repente ela caiu no chão do carro, ali tinha um pacote de lanche do McDonald's. E aquele cheiro veio na cara dela. Essa parte ela não lembra. Tá? Mas então hoje, o que a gente poderia dizer que ela teria de sintoma? Sempre que ela passa perto do McDonald's, ela se sente mal, ela sente uma certa angústia. Na verdade, ela sempre tenta agora, na verdade, evitar passar perto do McDonald's. E ela não sabe por quê. Ela não sabe por quê, porque esta parte ela não lembra. Isso está recalcado. De novo, ela tem sintomas que vão se mostrar, mas ela não sabe exatamente o porquê. Um outro caso, a gente pode falar aqui de um trauma, outro tipo de recalque, seria um trauma a posteriori. Um exemplo, a gente tem uma situação egocintônica com uma criança, e vou pegar o exemplo de um abuso sexual. Então, uma criança sofre um abuso sexual e naquele momento que ela sofreu esse abuso foi egocintônico. Então, para a criança foi prazeroso. Ela não sabia o que estava acontecendo, o adulto estava abusando dela, isso acabou sendo egocintônico para a criança. Não foi feito com nenhum tipo de violência, agressividade, ela gostou daquilo naquele momento. Não sabia o que era, mas gostou. Anos depois, essa criança compreende, já esse adolescente, o adulto compreende o que foi aquilo. Nesse momento que ele compreende o que foi aquilo, essa lembrança ela vai ser recalcada. Então aquilo a gente chama de recalque a posteriori, quando então ela tem a compreensão, entra na linguagem dela, o que era, o que foi aquilo que aconteceu, e aquilo então é inaceitável para o ego dela. Assim como o desejo, que eu falei agora há pouco, que é inaceitável para o seu ego tomar conhecimento, nesse caso, esse trauma a posteriori, também ele é inaceitável você lembrar disso que aconteceu, esse abuso que aconteceu no passado, e muitas vezes é pior ainda essa situação, porque ainda pode vir um sentimento de culpa, né? Porque foi egocintônico, você gostou daquilo, e depois que entendeu o que era, e então isso gera um recalque posteriori. Tem um filme que ele é interessante, que ele relata um pouco disso que eu estou falando, que é desse recalque, não o a posteriori, mas enfim, um recalque mesmo traumático que aconteceu. E o filme chama Terapia do Prazer, é um filme já meio antigo, acho que de 97, em que tem um casal, eles se casam, e depois de 6 meses a mulher não consegue ter orgasmos com o marido, ela sempre finge orgasmos com o marido, ele fica até puto porque percebe que ela está fingindo, e ela começa daí meio que secretamente, sem ele saber, fazer uma terapia, procurando um terapeuta sexual. E depois de um tempo nessa terapia, ele acaba se envolvendo também aí na terapia, enfim, tem aí algumas coisas que acontecem no meio, mas no fim das contas, ela lembra, ela recorda que através da terapia ela consegue acessar essa memória em que ela foi abusada pelo pai quando era criança. Então, o fato de ela não ter orgasmos com o marido é porque sempre que ela chegava nesse ponto, próximo disso,
isso iria recordá-la desse abuso que ela sofreu do pai. E isso era muito pesado para ela, porque afinal de contas o filme mostra que ela amava o pai, tinha um carinho pelo pai, e então isso era muito conflitante, seria muito conflitivo para o ego dela, saber que aquele pai que ela tanto idolatrava, que ela amava, na verdade abusou dela quando era mais nova. Então o filme gira em torno disso e mostra uma situação, mostra quais são os efeitos que isso pode causar, traumas ou recalques podem causar de sintomas na vida da pessoa. Tem pessoas que, situações parecidas como essa, nem permitem que os outros toquem nela, cheguem perto dela, porque realmente tem algo que faz com que ela queira repelir os outros ou ficar longe dos outros, né? Não sabe por quê, mas ela não se sente bem quando tem alguém muito perto. Então, tudo isso são esses recalques que às vezes a gente não sabe porque faz certas coisas ou porque se sente de certa maneira frente a tal situação, porque esses são somente os sintomas de algo que está ali escondido e ele é um buraco, né? Que o recalque geralmente ele é um buraco que vai atraindo coisas para ele. Então ele vai atraindo de maneira que você vai falando e vai tomando ações, atitudes que vão girando sempre em torno desse recalque que está ali. Galera, espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para dar uma base do que seria repressão e recalque. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e escreve aí também nos comentários do que você gostaria que eu falasse aqui, que eu explicasse. Bons estudos!